Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, já aproveita agora para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que eu vou te contar hoje tem tudo para mudar os rumos da temporada. O que está prestes a ser revelado envolve diretamente a Toca da Raposa, mexe com o planejamento do futebol e, principalmente, pode colocar ainda mais fogo nos bastidores. Então se ajeita na cadeira, porque a notícia de hoje vai te segurar até o último segundo da tela e você não vai querer sair sem saber de cada detalhe. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vem passando por um momento de reconstrução muito forte, todos sabem disso, mas poucas pessoas têm a dimensão real do que acontece diariamente dentro da Toca. São reuniões, decisões estratégicas, contatos com empresários e jogadores espalhados pelo mundo, tudo para garantir que o elenco esteja entre os mais competitivos do futebol brasileiro. Só que existe algo que vem chamando a atenção nos últimos dias, uma movimentação que vai além daquilo que se esperava para esta janela de transferências. Quem acompanha o clube de perto já percebeu que Pedro Lourenço e Leonardo Jardim estão dispostos a dar um passo além, surpreendendo até os mais otimistas. E quando falamos em surpresa, não estamos tratando apenas de reforços comuns, daqueles que chegam para compor elenco. O Cruzeiro hoje mira nomes que realmente podem mudar o patamar do time, jogadores que carregam nas costas a responsabilidade de decidir partidas grandes e que já têm experiência em seleções nacionais. É por isso que a expectativa aumenta a cada dia, e a torcida começa a se perguntar até onde o clube pode chegar nessa temporada. Afinal, os bastidores fervem, e as conversas que acontecem de forma silenciosa entre dirigentes e agentes de atletas podem resultar em anúncios que mexerão profundamente com a paixão azul. Pois chegou o momento de abrir o jogo. Samuel Venâncio trouxe uma atualização que pegou muita gente de surpresa. O jornalista confirmou que o Cruzeiro está de fato interessado em mais um atacante de seleção para reforçar o elenco, e o nome em questão é o jovem equatoriano Kenny Arroyo, atualmente no Besiktas. Um atleta de apenas 22 anos, que já defende a seleção do Equador e que vem chamando atenção no futebol europeu pela velocidade, habilidade e poder de decisão. Samuel não apenas confirmou o interesse, como também deixou claro que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do maior de Minas, algo que já coloca a Raposa em posição privilegiada nessa negociação. Kenny Arroyo é considerado uma das joias mais promissoras do futebol sul-americano, mesmo atuando na Europa. Seu estilo de jogo é exatamente aquilo que Leonardo Jardim vem pedindo há meses, um ponta veloz, driblador, capaz de quebrar linhas defensivas e de decidir partidas tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo do ataque. O treinador já havia comentado internamente que precisava de mais opções para as pontas, e a chegada de Sinisterra, da seleção colombiana, foi o primeiro passo. Mas a diretoria entendeu que ainda faltava mais uma peça, alguém que pudesse dividir as atenções com Matheus Pereira e o próprio Sinisterra, deixando o ataque celeste ainda mais imprevisível. O grande detalhe nessa história é que a negociação com Arroyo não é simples. O Besiktas vê o jogador como um ativo importante, e isso significa que o Cruzeiro precisará fazer um investimento considerável. Porém, Samuel Venâncio destacou que Pedro Lourenço não está disposto a pagar qualquer preço. Existe um limite, uma faixa de valor que o clube entende ser justa, e dentro dessa estratégia o Cruzeiro vai até o fim. A boa notícia é que o próprio atleta demonstra interesse em jogar no Brasil, e isso pode facilitar as conversas, já que o desejo do jogador muitas vezes pesa bastante em negociações desse tipo. A chegada de Arroyo seria uma verdadeira bomba no mercado, principalmente porque poucos esperavam que o Cruzeiro fosse atrás de mais um atacante de peso após a contratação de Sinisterra. Mas a mentalidade dentro da Toca é clara: se existe oportunidade para elevar ainda mais o nível do elenco, o clube não vai deixar escapar. O pensamento é grande, e Pedro Lourenço tem deixado claro que está disposto a investir pesado para colocar o Cruzeiro de volta no topo, tanto em títulos quanto em projeção internacional. Isso explica porque cada notícia desse tipo repercute tanto entre a torcida, que enxerga um futuro cada vez mais brilhante para o time. Se analisarmos a característica do jogador, é impossível não imaginar o impacto imediato que ele teria no futebol brasileiro. Arroyo é rápido, ousado e não tem medo de partir para cima dos defensores. Esse perfil encaixa perfeitamente na filosofia de Leonardo Jardim, que gosta de um time agressivo, que pressiona alto e que busca atacar com intensidade pelos lados do campo. Não à toa, o treinador fez questão de pedir jogadores de velocidade, entendendo que isso poderia ser o diferencial contra adversários que costumam se fechar na defesa contra o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro vive um calendário intenso, com jogos decisivos pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Ter um elenco robusto não é apenas luxo, mas necessidade.
As lesões fazem parte do futebol, o desgaste físico é enorme, e contar com alternativas como Kenny Arroyo pode ser a diferença entre avançar em uma competição e ficar pelo caminho. É essa leitura que vem sendo feita pelo departamento de futebol, que entende que a temporada ainda guarda muitas batalhas pela frente e que o time precisa estar preparado para todas elas. Outro ponto importante é o impacto dessa possível contratação no mercado. Quando o Cruzeiro anuncia nomes de peso, isso não mexe apenas com a torcida, mas também com adversários diretos. Times rivais passam a enxergar a Raposa com ainda mais respeito, entendendo que enfrentar o Cabuloso se tornou uma tarefa muito mais difícil. É o famoso efeito cascata. Um reforço chega, eleva o nível dos treinos, melhora a competitividade interna e faz com que todo o elenco cresça. Essa é a mentalidade que Pedro Lourenço tem implementado desde que assumiu o comando da SAF. Agora imagine o ataque do Cruzeiro com Matheus Pereira articulando, Sinisterra de um lado, Kenny Arroyo do outro e mais um centroavante de referência. Essa combinação coloca o time em um patamar altíssimo dentro do cenário nacional. Os torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de grandes vitórias e conquistas, e não é exagero afirmar que essa montagem de elenco tem tudo para devolver ao clube o protagonismo que sempre fez parte da sua história. A Toca da Raposa se transforma em um verdadeiro caldeirão de expectativa, e cada notícia que surge só aumenta a ansiedade por anúncios oficiais. Samuel Venâncio deixou claro que a janela de transferências está chegando ao fim, e isso adiciona ainda mais suspense à história. O prazo final é na próxima terça-feira, o que significa que os próximos dias serão decisivos para definir se Arroyo virá ou não. O torcedor do Cruzeiro já está acostumado com essa adrenalina, acompanhando cada passo das negociações, mas neste caso existe uma confiança maior, justamente porque o interesse do jogador em atuar no Brasil é real e concreto. Isso faz toda a diferença quando se trata de convencer um clube europeu a liberar seu atleta. E o mais interessante é que, mesmo que a negociação não se concretize nesta janela, fica claro que o Cruzeiro está mirando alto. Esse tipo de movimentação demonstra que o clube não pensa pequeno, que existe um projeto sólido em andamento e que a busca é por atletas capazes de fazer história. Esse é um recado não apenas para os torcedores, mas para todo o futebol brasileiro. O Cruzeiro voltou a ser protagonista nos bastidores e não aceita mais viver de coadjuvância. Enquanto isso, a torcida já faz a sua parte. As redes sociais estão tomadas por pedidos para que a contratação seja fechada, e isso mostra o quanto o torcedor abraçou a ideia. O Cruzeiro sempre teve a força de sua gente como um diferencial, e ver essa empolgação contagiante só reforça a importância de continuar alimentando essa chama. No Mineirão, a festa já é garantida, e se Arroyo realmente desembarcar em Belo Horizonte, a recepção certamente será digna de uma estrela. É impossível não relacionar esse momento ao passado glorioso do clube, quando grandes nomes chegaram e fizeram história vestindo a camisa celeste. O torcedor mais antigo sabe que o Cruzeiro sempre teve o DNA de apostar em jogadores diferenciados, que mudavam o rumo dos jogos e se tornavam ídolos. Kenny Arroyo pode muito bem ser mais um desses casos, um nome que chega para se tornar referência em uma nova era que está apenas começando. E o que fica claro em toda essa movimentação é que o Cruzeiro não está apenas montando um time, está montando um projeto de poder. Pedro Lourenço e Leonardo Jardim trabalham em sintonia para transformar a Raposa em uma das maiores forças do futebol sul-americano, e cada contratação de impacto é um passo rumo a esse objetivo. Não se trata apenas de resultados imediatos, mas de construir algo duradouro, que devolva ao clube o protagonismo e a grandeza que sempre marcaram sua história. Agora eu quero saber de você, torcedor celeste, o que você acha da possível chegada de Kenny Arroyo ao Cruzeiro, formando um trio explosivo ao lado de Sinisterra e Matheus Pereira? Será que esse ataque pode colocar o Cabuloso em outro nível e trazer os títulos que a torcida tanto espera? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque as próximas horas prometem ser eletrizantes e você não pode ficar de fora de nenhuma atualização.